Podcast Ala VIP hoje traz Daniela Butti para nossas entrevistas. Ela é uma pessoa que eu conheço já tem uns 20, 30 anos. Não precisa contar. Eu a conheci numa festa da Cida Carano, no Automóvel Clube. A gente saiu na Caras naquela época, sabia? Verdade. E aí, desde então, virei fã dessa moça maravilhosa, que tanto encanta. A gente sempre lembra dela como arquiteta, claro, mas eu acho que é aquele tipo de pessoa que todo mundo gosta. Queria saber, Dani, como que é isso para você? Sempre ser querida por todos, onde você vai, tá todo mundo... Tipo, eu sou amigo da Dani, eu adoro a Dani. É isso você que tá falando, tá? É o que eu ouço. Não tenho essa consciência, mas eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Eu acabo fazendo amizade com muita facilidade, gosto de conversar, gosto muito, sou muito festeira, gosto da vida, né? Sim. Gosto de conversar, de conhecer um monte de gente. E você também é muito prática, muito natural, né? Tanto que essa entrevista em si, eu peguei ela no supetão, viu? Convidei, ela estava meio por aqui e falou, vamos. Então, você é sempre assim, né? Isso que é mágico em você. Eu acho muito bonito. Que bom. Então, vamos Obrigada. falar um pouquinho. Né? Você é essa pessoa querida, expansiva, de origem árabe, tem esses teus traços, não engano, e seu jeito de ser também. Queria saber um pouco da sua infância e da sua adolescência. Você já nasceu aqui em São José do Rio Preto? Praticamente. Eu nasci em Mirassol, mas eu sempre morei em Rio Preto. É que a família da minha mãe é toda de Mirassol, né? Aí todo o clã ali. Eu brinco que Mirassol inteiro é tudo meu primo, todo mundo primo Sim. meu ali, e metade de Rio Preto, tudo primo meu. Então eu já tenho uma família grande. E aí a gente tinha um tio que tinha o hospital, que era o médico da família toda, enfim. Eu só nasci em Mirassol, mas sempre morei aqui. Dani, o que foi chamando sua atenção para essa área da arquitetura? Assim? Então, eu sempre desenhei, desde criança, sempre curti. Minha mãe era professora de desenho geométrico. Eu brincava, quando eu era criança, a minha brincadeira era desenhar. Era fazer perspectiva, eu brincava com os livros que ela dava aula, livros de perspectiva, eu gostava. E quando eu fui escolher a faculdade, eu falava, eu gosto de desenhar, eu fui meio que por eliminação. Não era assim, a arquitetura, quero ser arquiteta. Eu gostava de desenhar. Eu parti desse ponto, de que eu gostava de desenhar. Aí eu fui meio escolhendo. Quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei entre arquitetura e desenho industrial. Só que os dois eu não podia colocar porque era prova de aptidão no mesmo dia. Falei, então tá, só arquitetura. A minha mãe, você não vai pôr nada de segunda opção? Eu falei, não. Mas tem certeza? Eu falei, tenho. Tá. Depois de muito tempo, ela me confessou que ela ficou apavorada com a minha decisão, mas enfim, foi. Eu passei no vestibular e sempre curti. Eu acho que o curso de arquitetura, independente de você exercer ou não, é um curso muito rico. Sim. É muita coisa legal que você aprende, é uma grade muito grande, né, na verdade, de coisas que você aprende, mas é muito rico, é muito prazeroso de fazer. Acho que vale. E a experiência depois, como que foi para você? Quanto tempo você já tem de atuação? Me formei no final de 94. Faz a conta aí. Tem bastante experiência. Um pouquinho. E eu comecei trabalhando aqui em Rio Preto para vários arquitetos que já... Né, eu trabalhei com a Isa. Eu fiz trabalhos para a Cláudia, fiz trabalhos para o Marcelo Subia, que nem está mais aqui. E trabalhei com a Selma, com a Germana. Trabalhei com um monte de gente quando eu me formei. Porque quando eu vinha de férias em Rio Preto, eu fazia estágio na UPASI, na antiga UPASI. E aí acaba conhecendo um, acaba conhecendo outro e foi indo. Assim. Minha vida profissional começou... eu fui conhecendo muita gente já logo de cara, quando eu comecei a trabalhar. E foi indo, a experiência você só adquire na prática, não adianta. Sim. Que nos anos 90 tinha uma característica, a arquitetura que foi mudando. Sim. Um pouquinho. O que tinha mais na parte de arquitetura, de interiores naquela época, que foi mudando? Olha, uma coisa que é muito claro, nos anos 90, as pessoas usavam muito degrau.
Você lembra aquelas casas que você subia escadinha, descia escadinha, subia escadinha, vários ambientes, assim, divididos por níveis mesmo, internos na casa? E por que isso? A gente caía, né? Você ia mostrar uma casa, ó, tia Líria, que casa linda. Meu Deus do céu, você lembra? Já vai? Já? É. Falando, ai, machucou, nossa, ai, esse degrau. Por que tinha tanto? Foi um estilo que veio bem forte nessa época, até o Antares. Sim. Que é um projeto super legal, né, do Paulo César Pereira, ele tem bastante degrau lá dentro, Sim. né, e todos esses que vêm aí dessa época de 80, 90, era um estilo que veio forte. Aquela banheira também, né, que você muito sobe. canto, eram casas que o pessoal tentou sair do quadrado, né, e tinham bastante casas de canto, até era uma coisa engraçada que na faculdade os professores, eles circulavam. Como que você limpa aqui? Né? Porque a gente queria fazer as coisas diferentonas na faculdade, né? Enfim. Mas é uma coisa que aí você vai vendo que o teu dia a dia fica difícil. Sim. Né? Uma casa com muito degrau, além de ter esses problemas aí que você falou, de comentar, de cair, enfim, é um dia a dia mais trabalhoso. Sim. Né? Não é uma coisa... E hoje as pessoas estão muito funcionais. Sim. Então, isso foi uma coisa bem crescente e bem tranquila que foi acontecendo ao decorrer do tempo. As pessoas estão práticas, as pessoas estão sem tempo. A gente estava falando isso antes de começar a gravação. As pessoas não têm mais tempo. Então, o tempo hoje é um negócio muito valioso. Né? Então, por mais que as pessoas queiram conforto, queiram uma vida... uma casa linda, confortável, elegante, elas querem que ela seja prática. Sim. Em tudo. Essa busca da praticidade, hoje em dia a gente fala muito de ambientes integrados. E aí tem essa parte que todo mundo, eu quero minha casa totalmente integrada. Sim. E é o ambiente gourmet, estão rompendo as paredes, Sim. seriam isso? Exato. Se você começar a olhar isso na história da arquitetura em si, a gente tem, né, os antigos cômodos todos divididos, né? A gente entrava antigamente na sala, aí da sala você ia para os quartos. Hoje não, você já tem a área reservada privativa, que são os quartos, que normalmente é totalmente separada, e uma área livre, né? Cada dia mais as pessoas estão abrindo essas paredes, e aí emendando a área gourmet com a cozinha. Tem gente que ainda gosta de ter essa privacidade da cozinha separada e da área gourmet, mas tem muita gente que já está emendando a casa inteira e já fica uma coisa só assim, não só para você usar. Porque senão você fica com espaços da casa que você acaba não usando. Né? E também agora tem home office também, né? Que tem bastante... Sim, muita gente, que né? Depois da pandemia voltou, né? A pandemia foi horrível, claro, para todo mundo, mas para a nossa profissão não foi, porque as pessoas começaram a olhar para suas casas. Sim. Então, assim, as pessoas começaram a olhar para o seu dia a dia, para coisas que para elas passavam desapercebidas. Acordava cedo, saía na loucura, voltava de noite e nem curtia a sua casa. Então, as pessoas começaram a dar um conceito novo, né, para o morar. E valorizar o tempo também. Valorizar o Porque hoje tempo, você consegue fazer muita coisa da sua casa, né, com a Sim. tecnologia e tudo. Sim, né? valorizar o tempo, valorizar a qualidade de vida, valorizar algumas coisas que estavam sendo perdidas, né, assim, ao longo da jornada de crescimento e de evolução e da humanidade mesmo, Sim. em si, de correria, enfim. Sim. Dani, hoje, analisando as novas casas, eu percebo algumas coisas que eu queria tirar umas dúvidas com você, que como eu não sou da área, sou um mero espectador. Você é um espectador que é curioso, gosta, né? Eu queria saber por que as portas das casas hoje elas são tão grandes, tão altas. Outro dia eu cheguei na casa de uma amiga e eu me senti assim, um dos anões da Branca de Neve. Eu falei, gente, a hora que ela abriu, eu senti que tinha 2 anões. A porta, assim, ela pegava lá do teto. Por que isso? Eu sempre isso é a porta da frente, você está falando? A porta da frente, mas assim, imensamente grande. Por quê? Assim, hoje a gente tem tecnologia para isso, né? Que antigamente a gente não tinha. Se você fizesse uma porta muito alta, muito larga, ela não ia rodar, ela ia ficar extremamente pesada. A gente não tinha trilhos, a gente não tinha coisas que conseguissem atender a parte funcional. E hoje a gente tem. Entendeu? Então, assim, aí as pessoas... Arquiteto, você sabe que gosta de uma novidade, né? Então, hoje a gente começa a alçar a mão dessas novidades e, assim, vai dando um diferencial para casa. Porque você falou, eu me senti um anão, mas, ao mesmo tempo, você não viu que a casa tinha uma imponência diferente? Tinha então, uma imponência. você acaba dando outros valores, né, para isso. Tinha um pé direito muito alto e uma longa escada. E a gente estava falando de degraus.
Mas é uma longa escada mesmo. Existe uma tendência também para esse pé direito mais elevado? A partir do momento que você começa a subir, por exemplo, a altura da porta, você vai começando a ter... E essa sensação de amplitude na altura, ela te dá um frescor também, né, no ambiente. Ela deixa o ambiente mais fresco, a gente mora numa cidade quente. Sim. Então, tem alguns ganhos, tá? Mas, ao mesmo tempo, também tem a parte acústica. Sim, que de repente a iluminação natural também. A iluminação natural é vantajoso, mas a iluminação artificial é ruim, assim, ela tem que ter um certo cuidado com o pé direito alto. A gente tem sempre que pensar que com o pé direito alto você vai ter que trocar aquela lâmpada. Sim. Por mais que a gente tenha LED hoje, a gente tenha coisas que são duráveis e demoram para ser trocadas, a gente tem uma manutenção, casa tem manutenção. Sim. Então, isso tudo a gente tem que pensar com muito cuidado e contar para o cliente, né? O que é combinado não é caro. Claro. Então, assim, a pessoa, eu gosto, eu sou afim, não, eu vou passar por isso de vez em quando, beleza, vou encarar. A tecnologia hoje na casa, ela está muito avançada, né? Você vê que as pessoas abrem as cortinas, elas chegam. Automação, veio com tudo. Então, essa tecnologia, você acha que ela tem mais a crescer ainda? Ou não, já chegou num limite que as pessoas às vezes escorregam umas coisas também que... Eu não sou nem louca de falar que eu tenho alguma consciência a respeito disso, Milton, eu não tenho. Eu acho que vai crescer, claro. O que você achou quando começaram o movimento Alexia? Tipo, Alexa, faz isso, Alexa, faz aquilo que você começou a observar. Eu brigo muito com a Alexa lá em casa, tá? O Rupenzinho vai me ouvir, vai rir disso, porque ele encheu de Alexa em casa, aí eu brigo com a Alexa, que eu falo pra ela não me obedece, ela só obedece você. Mas eu acho que facilita. Você queria ter uma amiga Alexia para ficar pedindo as coisas? Aí sim. Outro dia me perguntaram se ela lavava a louça. Eu falei, não, lava a louça, a Alexa ainda não lava. Eu tenho que pôr na máquina. Mas é assim, gente, o que a gente consegue alçar a mão de tecnologia para gerar conforto, facilidade, ganho de tempo, quem não quer? Exatamente. Não é? Quem não quer? Queria que você falasse um pouco dos primeiros impactos quando a gente chega na casa, a gente vê o paisagismo, ele tem, cada vez mais ele conquista essa relevância para os projetos. Sim, graças a Deus, né? Antigamente era só a casa, a pessoa já ia vendendo. Graças a Deus as pessoas estão conseguindo ter essa percepção. Para você ter uma ideia, quando eu me formei, quando eu falava que eu era arquiteta, as pessoas falavam, você é arquiteta engenheira? Sim. Porque o arquiteto era uma coisa que nem existia, assim, praticamente. Poucas pessoas sabiam a diferença entre arquiteto e engenheiro. Sim. Então, com o tempo, isso foi ganhando visibilidade e hoje as pessoas têm essa consciência de que o arquiteto executa um projeto, um engenheiro faz a estrutura da casa, faz ela parar em pé, enfim, são coisas que andam juntas, né, que andam pares, mas que são coisas totalmente diferentes. O paisagista é igual, é o nosso terceiro par, né? Ninguém faz tudo sozinho, Milton. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. E é bacana que as pessoas estão adquirindo essa consciência. Sim. Né? A gente coloca, como arquiteto, sempre coloca um traço do arquiteto nos seus projetos. Isso acontece muito? Sim. No meu caso, em particular, eu não gosto. Tá? Eu acho que a casa tem que ficar com a cara do meu cliente, não com a minha. Sim. Então, eu procuro, eu tento que uma obra minha não se pareça com a outra, né? Até porque uma pessoa não é igual a outra. E eu acho que eu faço um negócio personalizado para outra pessoa viver, não para mim. Né? Então, mas uma coisa que eu acabo fazendo em todo o trabalho, eu faço uma misturinha, principalmente na decoração de estilos. Eu acho isso muito gostoso. Eu gosto muito de usar o que a pessoa tem em casa. Eu gosto de que a casa tenha uma história. A memória da família, Isso, né? Eu acho que não dá pra você ficar com uma casa com a cara de revista, sabe? Sim. Ela tem que ter história, ela tem que trazer a personalidade da pessoa. Então, para isso, eu alço mão dessas coisas. Às vezes, a pessoa tem lá um móvel que veio da família e eu gosto de misturar isso na decoração. Ou objetos mesmo que façam parte dessa história. Eu acho isso muito, muito valioso. Eu noto também, como observador, que tem uma tendência também que é o resgate das coisas mais antigas, igual você estava falando da memória, hoje em dia de elementos novos, mas que imitam, né? Elementos já usados na arquitetura dos anos 70, 60, seria isso? Assim, tem.
tá? Entrou com bastante força o estilo clássico, né? Porque teve uma época que estava só o estilo modernista mais acirrado na construção. Aí entrou bastante esse neoclássico, o clássicozão mesmo. Os vintages. Não é nem o vintage, o clássico mesmo, Clássico. o estilo palaciano, quase palaciano, né? Um pouquinho menos, Sim. né? Mas o Art Deco, o Art Nouveau entrou. Então essas coisas que fizeram parte da história da arquitetura, elas estão sendo resgatadas. Eu brinco que ninguém cria nada, todo mundo reinventa, né? Reinventa. Então a gente vai reinventando, vai trazendo esses elementos e eles vão às vezes ganhando uma carinha nova, uma roupagem nova, que nem você falou, Sim. mas eles vão sendo valorizados e vão voltando a coexistir, né? O passado. Coisas que, poxa, quanta fachada antiga linda que tem no centro de Rio Preto que foi já descaracterizada. Sim. Que se fosse restaurado hoje estaria super atual, porque tá cheio de casa neoclássica. Na Boa Vista, na Santa Cruz, né? Tem muita coisa linda, né? Sim. Quando eu vejo alguém mexendo na construção, eu falo, nossa, tomara que não derrube, né? Porque é muito bonito. Né? Conta a história, né? A arquitetura conta a história. Conta a história da cidade, exato. Me fala um tipo de arquitetura que te inspira muito, ou de algum país, ou de alguém. Nossa. Eu não sei, porque eu gosto de tudo. De verdade, todo mundo me pergunta se fosse pra você, né? Porque só se eu fosse fazer uma escolha pra mim, aí eu falava, se fosse a minha escolha seria isso, sabe? Porque eu gosto realmente de tudo e eu consigo passear por todos os estilos de maneira muito tranquila e suave, porque tudo me agrada. Eu acho que é só você saber fazer isso com harmonia. Sim. Só você saber transitar pelos estilos com harmonia e fazer com que ele fique viável e palpável, né? Sim. Até financeiramente. Mas, vamos lá, um estilo que eu gosto bastante ainda é o modernismo. Eu gosto bastante da Bauhaus, a escola Bauhaus, que teve muita riqueza de mobiliário, muita riqueza arquitetônica. Eu gosto bastante. Só que aí, por exemplo, dentro desse estilo totalmente limpo, adoraria fazer uma decoração completamente clássica. Sim. Isso me encanta. Entendi. Essa mistura de estilos me encanta bastante. O equilíbrio, né? Uma coisa também que eu sempre observo os edifícios. Aqui em Rio Preto não tem tantos edifícios novos, mas os que estão vindo agora, todo mundo, o prédio vem com uma sacada e a pessoa tem sempre aquela coisa de falar, está tudo integrado, não tem mais a sacada. Qual que então é o sentido de um prédio vir com a sacada se todo mundo já faz uma janela? Faz pergunta de prova. Vamos ligar para as construtoras. Eu sinceramente, isso vem acontecendo, né, cada dia com mais clareza. Eles vendem o apartamento, aí eles falam, depois que a gente entregar, aí é uma reunião de condomínio para vocês fecharem essa sacada com cortina de vidro e aí isso faz parte da casa. E realmente é uma pergunta inteligente sem resposta. Eu não sei por que já não fazem um negócio integrado. Porque eu noto isso, você chega nos edifícios, você fala, gente, esse prédio inteiro tinha sacada, agora ele está inteiro fechado. Inteiro fechado. Inteiro. E antigamente um prédio sem sacada era totalmente desvalorizado, né? Ai, não tem sacada. Já chove Mas dentro da você sala. sabe que é uma história engraçada? Por exemplo, o apartamento onde eu moro, um apartamento antigo no centro da cidade, não tem sacada. É o edifício Bernardino de Campos, ali na Bernardino, esquina com a Silva. Sim. Bem antigo. Não tem sacada e meu pai se incomodava muito com isso. Meu pai era fumante. E assim, você pode olhar, hoje as pessoas estão se incomodando menos com isso. Porque assim, tá cada dia mais existindo menos, né? Tem menos fumantes. Os fumantes agora estão usando aquele cigarro eletrônico que diz que teoricamente pode fumar dentro do ambiente e a sacada ela foi perdendo um pouco essa função. A gente em Rio Preto mora numa cidade muito quente que tirando alguma épocazinha do ano que você consegue ficar numa sacada, a gente morre queimado dentro Morre queimado. dentro de uma faz sacada. muito sentido isso. Então, uma resposta já para a pergunta. Realmente, eu acho que em Rio Preto a sacada é alguma coisa que, para mim, não funciona muito, não. Mas muita gente gosta da sacada, gosta dessa possibilidade da sacada, do terraço. Tem gente que gosta de deixar terraço em cima da casa. Às vezes acaba ficando um espaço meio obsoleto que você quase não usa, quase não vai. Mas as pessoas gostam de falar que tem um terraço, sabe? Assim, eu acho que aquela ilusão
que a gente sempre entende que a gente vai ter um tempo livre Sim. e que a gente vai lá sentar, tomar um vinho, bater um papo, ver um pôr do sol. Sim. E nunca acontece. Eles abrem as paredes, né, e falam, e olha isso daqui, ó, sai direto na piscina, uma coisa que você quase depois não usa, é uma pena, né? É uma pena. Bom, queria ver com você também uma outra questão. Você já fez centenas de projetos, mas você já se emocionou com a história de alguma pessoa assim que construiu algo? Você fala, poxa, nossa, mas como isso teve tamanho significado na vida dessa pessoa e você ficou com aquela emoção? Olha, foram vários trabalhos que aconteceram essas coisas, porque assim, eu, graças a Deus, tenho muitos clientes que já fiz vários trabalhos para eles. E clientes que eu fiz e voltaram e já aconteceu vários trabalhos. Então, assim, tem cliente que eu acompanhei desde a infância, que hoje eu fiz da casa, que casou e tem filho. Então, né, eu fiz para a mãe, fiz o quarto sabe, esse tipo de coisa? Sim. Fiz o quarto, tem uma cliente que eu fiz o quarto dela, aí depois eu fiz o consultório quando ela se formou, depois eu fiz o primeiro apartamento quando ela casou, agora a outra casa. Então, assim, é uma coisa muito gratificante, né? Sim. Você ter esse cliente que voltou, quer dizer que você está tendo um resultado agradável para ele, você está conseguindo entregar o sonho, né, da pessoa, e você está acompanhando essa história de vida. Isso é muito gratificante, isso para mim não tem preço. Agora, as coisas que sempre me emocionaram foi aquele cliente que, assim, depois que muda, me liga. Cara, eu juro que eu não acreditei nesse ambiente. Eu passei a noite sem dormir. Já teve gente que me ligou, eu não dormi essa noite, de tão feliz que eu fiquei. Olha que maravilha. Sabe? É uma coisa muito gratificante você chegar a esse resultado de causar essa felicidade. Sim. E muitas vezes as pessoas não tinham essa noção do que é arquitetura, né? Sim. Do que, como é transformador. Todo mundo usa essa palavra, arquitetura é transformador, mas não tem noção dessa transformação. A gente, eu brinco que a gente é um pouquinho de psicólogo, né? Porque a gente tem que saber fazer essa leitura. Às vezes a pessoa não sabe contar o que ela quer. Sim. Às vezes ela tem sonhos que ela não sabe verbalizar. E pode acontecer, tipo, a esposa quer uma coisa, o marido quer outra, e aquela coisa toda. E saber lidar com tudo que eles querem. Se pode. Não, pode muito. Mas é uma construção. Sim. E é bacana, por isso que eu brinco que a gente é arquiteto. A gente, inclusive, é aquele arquiteto que faz... Como que chama aquele arquiteto? Aquele psicólogo? Aquele psicólogo que faz mediação familiar. Você entendeu? Até isso. Porque eles estão construindo aquela história que eles vão viver no futuro ali, né? Exato. E assim, aí às vezes tem uma pessoa do casal. E não é só mulher, e tem vezes que é o marido que tem mais... Um desejo de ter algo que não... Coisas... às vezes a mulher é mais prática que o marido, não. Não é porque a mulher é menos e o marido mais, não, viu? Não é condição fechada, isso não. Entendi. Às vezes as pessoas têm assim, é um sonho tão grande, né? Eu brinco que a gente mexe com um negócio muito sério, que além da gente mexer com o sonho, a gente mexe com o dinheiro da pessoa, né? Às vezes a pessoa guardou a vida inteira para realizar aquilo, né? Aquele sonho. Quero minha casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E assim, às vezes ela pensa que aquilo que a gente volta no começo da nossa conversa, dos pés direitos altos, então às vezes as pessoas querem um negócio super legal visualmente, só que elas não pensam no que isso vai acontecer no dia a dia delas. Então, eu acho que o trabalho do arquiteto é justamente esse. É realizar esse sonho, claro, só que fazer com que isso fique adequado para o dia a dia delas, para o que elas esperam de manutenção, para o que elas esperam, né, de coexistir ali com a casa. Entendi. Porque aí você fazer um negócio que você vai enlouquecer para manter, eu não sei, né, se você consegue ter... Olha, você consegue ter vários funcionários para te dar esse auxílio, porque senão começa a ficar fora de mão, né? Entendi. Então, eu acho que a gente tem por obrigação dar esse feedback para o sonho alheio, né? Dani, você é uma pessoa super antenada com tudo que tem de lançamento. Eu vejo você indo às feiras, aos coquetéis de lançamento de produtos, né? Então, eu queria saber o que hoje o mercado tem de mais atual, o que está virando tendência? Nossa, sério? Não, você me põe em cada fria, né, meu? Um pouquinho assim, sabe? Você fala, tá usando muito esse material. Olha, as pessoas têm buscado muito a volta do natural, mesmo que seja fake. Sim. Né? Mesmo que seja fake. Mas as pessoas, elas têm tido essa necessidade
desse link com a Da natureza. conexão. Da conexão. É cada dia mais, eu acho. Mas isso já vem vindo, não é um negócio que está acontecendo. São as empresas de que estão se imediato. adequando a esses sonhos, Sim, né? aí em acabamento eu acho que isso está acontecendo bastante. As pessoas têm buscado, às vezes, o natural verdadeiro, não só o que imita o natural, né? E aí algumas decorações minimalistas, eu vejo que algumas pessoas têm buscado uma coisa mais limpa, mais clean. Aí a gente entra numa história de conceito mesmo, sabe? De vida. Que aí, hoje a gente tem até aquelas conversas de milhões de geração, X, Y, Z, não sei que número, Sim, não sei que a número. gente eu não sei mais onde estamos. Não sei também. E essa geração nova, ela vem buscando uma vida muito prática, muito limpa, muito sem informação, sabe? Uma vida mais minimalista mesmo, assim, né? Sim. Dentro dessa funcionalidade que a gente falou, uma vida mais simples. O prático, né? O rápido, o né? rápido. Tudo que tem a ver com o cotidiano das pessoas hoje em dia, né? Exato. Me falam o que não te inspira. Que você fala, nossa, pelo amor de Deus, não vou nem olhar. Ai, Milton, que não me inspira. Eu não sei, porque acho que a gente tira inspiração até de coisa ruim. Não é? Às vezes. É verdade, a gente tira. Porque É um aprendizado, né? Exato. Você volta diferente depois que você vê. Você olha, você fala, eu acho que isso não é legal, então a gente pode reinventar de outra maneira. Eu não sei, eu não acho que... Eu acho que tudo eu tenho como conceito de vida que eu acho que a gente está aqui para crescer e evoluir. Sim. Então eu acho que tudo para a gente é evolução, até o que não é legal, eu acho que é. Agora, o que realmente me incomoda muito é gente grossa, gente sem educação, isso me incomoda demais. E é uma classe que trabalha muito, né? As pessoas às vezes olham os arquitetos, associam um mundo de glamour, de festas e viagens e sonhos que estão acabando de descer do aeroporto de Paris, né? Exato. Mas, na verdade, trabalha muito, né? E lida com a emoção do cliente, lida com os cálculos, lida com a equipe, né, que vai produzir, com os resultados. Com os fornecedores. Sim. Né? Então, a gente tem essa gama de pessoas que a casa, para ela acontecer, a gente acaba ficando no meio dessa gama de fornecedores, desde o pedreiro, do empreiteiro, do engenheiro, até a parte do cara que vai colocar a cortina na casa, enfim, uma gama de pessoas que passam ali, né, no decorrer de uma obra enorme. E vai muito tempo, Dani, para você adquirir esse aprendizado, para lidar com tudo isso? Ou tem dia que você tem vontade de pegar e dar uma tijolada nas paredes? Claro, né? Tem dia que dá vontade, mas eu acho que a boa educação sempre preza. Assim. Mesmo quando eu fico louco, às vezes eu entro, as meninas riem de mim no escritório. Porque eu chego brava. Aí eu pego o telefone. Oi, tudo bem? Acabou de sair da terapia, fez yoga, já chegou, né? Porque eu não acho que ninguém precisa aguentar ter um mau humor. Poucas e raras vezes eu acho que eu fui deselegante e grossa com as pessoas, porque eu procuro manter essa linha, mas tem hora que se escapa. Sim. Mas eu acho que todo mundo está aprendendo a ser mais educado, né? Mas saber lidar com os problemas, isso é bom. Não é fácil. Lidar com gente é um negócio muito difícil. Sim. E a gente acaba, na arquitetura, é criação. Só que eu acho que 50% é lidar com gente, assim. 50% é criação, mas 50% é fornecedor, é o cara que está executando a obra, é o teu cliente, a ansiedade, né? Também tem muita ansiedade em cima de um projeto, né? Exato. Além da ansiedade, é aquilo que a gente já comentou, o dinheiro, cara. Conta muito isso. Conta muito. E, assim, o cara tem um sonho, ele quer fazer aquilo, só que, isso não cabe no meu bolso. E aí você tenta fazer dar certo, porque você quer realizar esse sonho, né? Sim. Dani, você acha que realmente a arquitetura sustentável é válido? Tá sendo válido ou fica muito no conceito, mas com pouco progresso? Então, não é que está com pouco progresso ou que não é válido. É que a implantação disso não é barata. Sim. Tá? Então, assim, você fazer uma casa toda sustentável não é um negócio barato. Vou reaproveitar a água da chuva. Aí, isso tudo tem uma demanda financeira numa obra que às vezes as pessoas não calculam. Por exemplo, aqui em Rio Preto chove-se muito agora.
Então, você já encheu a tua caixa, por exemplo. E aí? Aí você vai ficar armazenando essa água. Aí depois fica muito tempo de estiagem. Aí no primeiro mês você já usou. Aí já, você entendeu? Sim. Então, não faz muito sentido. Há um longo caminho a percorrer, né? Então, assim, ainda precisa de algumas adequações para que isso fique mais viável, né? Mas as pessoas já estão tomando consciência, isso é muito bacana. Jardim, por exemplo, que era uma coisa que ninguém queria ter, né? Todo mundo queria pôr tudo cimentado. Sim. Hoje as pessoas já estão tendo, porque é obrigatoriedade nossa de deixar uma área permeável na casa. Na frente da casa, né? É 15%, se for na frente, se for no fundo, onde você precisar, dependendo do bairro é 20%, dependendo é 25% do tamanho do terreno. Então, assim, as pessoas já estão tendo essa consciência e já estão curtindo, que é o que você falou, do paisagismo, do jardim, as pessoas já estão alçando mão disso para o seu benefício, né? Curtindo essa história da natureza, curtindo ter um cantinho no jardim, curtindo ter esse visual. Sim. Né? Dani, uma dica assim de economia numa obra. Quais são as principais bases? Olha, eu acho que o que encarece verdadeiramente uma obra é o acabamento, né? Porque a decoração é um negócio que também você pode, o céu é o limite, mas a decoração ela é a terceira etapa que você já pode entrar na casa e você vai fazendo aos poucos, se você quiser, certo? Mas o acabamento, que é a escolha de piso, a escolha de revestimento, gesso, iluminação, toda essa parte, é a pessoa ter esse bom senso. Porque a hora que você está escolhendo, tem coisas lindas, né? E tem coisas de 80 a 800 metros quadrados. Você vai achar com facilidade essa gama de valores aí. E aí você tem que ter esse bom senso. É maravilhoso? Tá. Só que depois dessa casa ela vai receber móveis, ela vai receber tapete, ela vai receber um monte de coisa que às vezes aquilo vai sumir. Sim. Então as pessoas acabam endoidando às vezes num negócio, no acabamento, que depois ela nem vai perceber tanto assim. Nunca tinha pensado dessa forma. Incrível. Né? É um equilíbrio, né, que você vai colocar entre a decoração e o acabamento em si, né? Exatamente. E uma outra dica de decoração que as pessoas me perguntam muito, porque assim, muita gente muda, acabou o dinheiro. Não tem mais dinheiro para decorar, né? Então você vai mudar com o que você tem e depois você vai fazendo os ambientes. Não coloque paliativo, porque o paliativo vai virar definitivo, né? Deixa sem. Melhor ficar sem, né? Deixa sem, que aquele negócio vai te incomodar, vazio, e você vai acabar, né, executando aquele espaço depois com o teu visual, com o que você realmente quer. Se você deixar com aquele visualzinho mais ou menos, ele vai ficar mais ou menos até... Você sempre vai ter outra prioridade. Sim. Né? Então, é uma outra coisa importante de dispensar. Dani, o que você não usaria de decoração na sua casa? Na minha casa? Na sua. Cara, minha casa tem de tudo. Sim. O que eu não usaria? Eu não gosto de, por exemplo, dessas coisas com bicho, sabe? Esses negócios empalhados. Hoje em dia quase ninguém mais usa isso, né? Mas isso eu abomino. Nossa Senhora, eu saio correndo, sabe? Em algumas decorações que a gente vê essa coisa mais inglesa mesmo, né? Que tem cabeça de bicho empalhado, tipo de... Isso eu não usaria, nem de jeito nenhum. Tem alguma influência que você gosta muito? Da inglesa, da francesa, da americana? Eu gosto muito do Art Deco, gosto muito do Art Deco. Eu acho que ele foi uma transição muito suave ali do rococó, que era aquela coisa mais carregada, e ele veio com as linhas mais leves e tal, indo pro Art Nouveau, para essa linha, pro modernismo, mas que é essa misturinha que eu falo. Eu acho que o Art Deco para mim é uma misturinha desses estilos do modernismo até o mais rebuscado aqui, né? Ele ficou ali no meio termo, eu gosto bastante. Dani, nessa virada de ano para 2023, você fez muitos projetos para a sua vida, assim, alguma novidade que você gostaria de contar para a gente? Na verdade, eu tô meio em stand-by, esperando para ver o que vai acontecer com o país agora, né? Porque tem sempre que tem essa virada de governo, dá uma estagnadinha, as pessoas dão uma recuada, né? E eu tô aqui esperando a coisa voltar a acontecer. Mas, assim, a gente gosta muito dessa parte de atendimento, de ir até o cliente, de fazer... Então, a gente está aproveitando que deu essa estiadinha e eu tô
meio tete a tete com os clientes mais esse periodinho. Mas, não sei, esse 2023 eu acho que... Eu sempre deixo as coisas acontecerem, sabe, Milton? Sim. Não fico muito endoidando, não. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Eu vou igual você fez hoje comigo. Vem aqui, eu vou. Eu vou. E sempre é muito rico isso, né? Porque eu acho que o universo te oferece tanta coisa boa, a gente vai recebendo tanta coisa boa de todos os lados. Você manda, ele te retribui. Exato. Bom, olha, eu só tenho que agradecer o universo que te trouxe até mim há tantos anos. Gosto muito de você, Dani. Também. Eu A espero... é verdadeira. Não, eu fiz essa entrevista tão curtinha perto do que você merece, porque eu queria saber muito mais de decoração, dessa parte de arquitetura que você faz tão bem. Foi um prazer, foi muito gostoso, foi um bate-papo, nem senti passar o tempo. Olha isso, quanto tempo a gente já ficou. Foi bastante. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigada pela Dani. oportunidade. Imagina. Um beijão. Beijo.